Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje, nosso foco é o conteúdo de terça-feira, 1º de julho, já da lição 1, e vamos fazer uma exploração mais a fundo daquela história impressionante das parteiras hebreias lá no Egito, um relato assim forte, de coragem, de fé, sabe, em meio a uma opressão brutal mesmo. A gente está se baseando aqui no texto de Êxodo, capítulo 1, e também num comentário sobre a lição. Para começar, o cenário era de um crescimento assim enorme do povo de Israel no Egito, mesmo sendo escravos, né? Êxodo 1, versículos 7 e 12 falam disso. Exato, eles se multiplicavam muito. E isso, claro, acendeu um sinal de alerta para o novo faraó. Um faraó que, como diz o texto, não conhecia José. Ele não tinha aquela conexão, aquele histórico. E aí ele ficou com medo desse poder crescente dos israelitas, né? Com certeza. Medo do tamanho, da força que eles estavam ganhando. A primeira estratégia dele, então, foi tentar sufocar isso com trabalho pesado. Isso. Trabalho forçado na construção das cidades Celeiro, Pitom e Ramessés. Uma tentativa de frear o crescimento pela opressão. Só que aí tem uma ironia, né? O texto diz que quanto mais o oprimia, mais eles se multiplicavam. Impressionante. A tática do faraó meio que saiu pela culatra. Falhou completamente. Bom, diante dessa falha, ele foi para uma medida, assim, muito mais cruel. Desesperada até. Sim, uma medida genocida, na verdade. Ele chamou as parteiras hebraias Sifrá e Puá. E é interessante que o texto bíblico faz questão de registrar os nomes delas, né? Uma honra rara. Sim. Sifrá, bela, e Puá, perfumada. Que nomes. Mas qual foi a ordem terrível? A ordem era direta. Matem todos os meninos hebreus assim que nascerem. Deixem suas meninas viverem. O objetivo era claro, né? Cortar o futuro do povo pela raiz, eliminando a próxima geração de homens. Uma coisa horrível. Nossa! E aí entra o ponto central da atitude delas, que o versículo 17 destaca. Elas temeram a Deus. Exatamente. Esse temor a Deus. O que isso significa nesse contexto? Porque, com certeza, elas também tinham medo do faraó, né? O homem mais poderoso dali. É um ponto fundamental. Esse temor a Deus não é só medo de castigo, sabe? É uma reverência profunda, uma lealdade a uma autoridade que elas viam como superior à do faraó. Foi um temor ético, espiritual, que superou o medo do poder humano, por mais absoluto que parecesse. Entendi. Elas escolheram obedecer a Deus, mesmo que isso significasse desobedecer ao rei. Exato. E o que é mais notável ainda é que elas tomaram essa decisão antes de Deus mostrar seu poder de forma espetacular nas pragas do Egito. Foi um ato de fé pura, baseado em princípio moral. Sabe? Uma resistência silenciosa, mas poderosa. Uma resistência vinda de mulheres, numa posição que a gente imagina ser bem vulnerável. Muito vulnerável. Mas elas usaram a inteligência, né? Porque quando o faraó chamou elas para dar satisfação, perguntando por que vocês deixaram os meninos viver, a resposta foi genial. Foi brilhante, uma resposta cheia de ironia sutil. Elas disseram, tá lá em Êxodo 1:19, que as mulheres hebreias eram diferentes das egípcias, eram cheias de vigor, ou vivas, como algumas traduções colocam. Ah, sim. E que elas davam à luz muito rápido, antes mesmo que as parteiras conseguissem chegar a tempo. Ou seja, elas usaram a própria vitalidade do povo, que era justamente um medo do faraó como desculpa. Exatamente. Uma bela ironia. Elas não mentiram diretamente sobre desobedecer, mas deram uma explicação que fazia sentido e que usava a característica que tanto assustava Faraó. Foi muito esperto. E essa atitude corajosa, temente a Deus, teve consequências. O texto diz que Deus fez bem às parteiras. Sim, Deus as abençoou. E porque elas temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. O que seria isso, estabelecer casas? Olha, na linguagem bíblica, isso geralmente significa dar descendência, uma família próspera, segurança, um legado. Foi um sinal claro da aprovação e da bênção de Deus sobre a fidelidade delas naquele momento crítico. Ele as protegeu e as recompensou. E enquanto isso, o povo continuava crescendo e se fortalecendo, né? Mostrando que o plano de Deus seguia adiante. Com certeza. Mostra um padrão divino, né? Deus usando pessoas comuns, instrumentos que o mundo não valoriza, como essas duas mulheres, para confrontar o poder e cumprir seus planos. A fé delas teve um impacto direto na sobrevivência do povo.
Realmente destaca isso, né? Como Deus age através dos que parecem fracos aos olhos do mundo. Precisamente. Elas foram essenciais. Mas, infelizmente, a ameaça não acabou ali. É verdade. Faraó, frustrado de novo, decidiu escalar a crueldade. O último versículo desse trecho, o 22, mostra ele dando uma ordem a todo o povo egípcio: Qual foi? jogar todos os meninos hebreus recém-nascidos no rio Nilo. A perseguição se tornou pública, generalizada. E isso prepara o palco para o que vem depois, né? A história de Moisés. Uma narrativa realmente poderosa sobre fé, coragem na prática e como Deus age e honra quem o teme acima de tudo. A história de Sifrá e Puá realmente nos faz pensar, né? Onde hoje somos chamados a ter esse tipo de temor a Deus acima dos medos ou das pressões dos poderes deste mundo. Bom, por hoje é isso. Até amanhã num próximo estudo. Até mais!